Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos falar acerca das competências dos estados e dos municípios na Constituição Federal. Muito bem, nas aulas anteriores nós falamos acerca da competência da União. Vimos a competência do Legislativo e a competência do Executivo previsto no título 3 da Constituição. É claro que não é só o título 3 que vai elencar competências. Exemplo, tem as competências tributárias previstas lá no artigo 153, 154, 155 e 156 da Constituição, que está no capítulo que vai falar acerca do Sistema Tributário Nacional. Então, a gente está, neste momento, estudando as competências que o Constituinte elencou no título 3, Organização do Estado. Muito bem. Depois que a gente estuda as competências da União, aí fica fácil matar as competências dos estados, dos municípios e, por consequência, do Distrito Federal. Da mesma forma com que a gente tem na União, nos estados a gente também tem competência material, ou seja, do Executivo, e a competência legislativa do Legislativo. A competência material ou executiva, no âmbito do Estado, ela pode ser dividida como competência comum, e aí é óbvio, né? Se é comum, vai estar presente em todos os âmbitos, tanto a União, quanto o Estado, quanto os municípios. É a competência do artigo 23 da Constituição. Só que em âmbito do Executivo, em âmbito administrativo ou material, o Poder Executivo tem a chamada competência residual, que a gente já até comentou dela e eu repito agora. É a competência prevista no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição. É aquela competência de sobra. Tudo que não é de incumbência do Executivo da União e do Executivo Municipal sobra ao Executivo Estadual. O artigo 25, parágrafo 1º, vai dizer que são reservadas aos estados as competências que não sejam vedadas pela Constituição. Ou seja, não é do presidente, não é do prefeito, sobrou pro governador. Então, a competência residual é a competência para legislar, competência para atuar, competência de administrativa, de realização de serviço do Executivo. Muito bem, então competência material pode ser comum, todos têm, e a residual que o Estado tem na sobra, aqueles temas que não são designados a nenhum outro ente da federação. Já na competência legislativa, o legislativo estadual só tem a competência concorrente, ou seja, legislar os temas previstos no artigo 24 da Constituição. Agora, cuidado, hein? O Estado, ele legisla nos termos do 24. Isso significa que se tem norma geral, o Estado só pode legislar de forma suplementar. Se não tem norma geral, ele legisla de forma plena. Então, é tudo nos termos do artigo 24, parágrafo 1º a 4º da Constituição Federal. Muito bem. Vamos falar agora das competências do município. O município também, mesma coisa, competência do Executivo e competência do Legislativo, competência material, administrativa e competência legislativa. A competência material do Executivo, ela pode ser comum, e aí é óbvio, porque todos têm, a do 23, e também tem a chamada competência remanescente. Ela não é a competência residual que a gente viu do Estado, ela é remanescente. E o que diferencia a competência remanescente da competência residual? A competência residual do Estado é assim, o que não é da União e do município sobrou para o Estado. Então, ele pode fazer tudo o que a Constituição não vedar. É a competência, literalmente, de legislar naquilo que não foi disciplinado.
Já a competência remanescente é a competência que autoriza o município, não o legislativo, o município atuar em todos aqueles temas que sejam de interesse local. Isso vale tanto para o executivo do município quanto para o legislativo do município. Então, no fundo, o município tem competência remanescente tanto no executivo, competência material, quanto no legislativo. O que é competência remanescente? É toda aquela competência que pode ser exercida porque naquela temática existe um interesse local. Isso é possível porque o artigo 30 da Constituição autoriza o município, aí a gente tem vários incisos, a legislar, a atuar sempre que haja interesse local. Então eu quero depois que você faça a leitura do artigo 30 da Constituição. Do inciso 3 ao inciso 9, ele vai falar da competência remanescente do executivo. Nos demais incisos, por exemplo, inciso 1 e 2, ele vai falar da competência remanescente do legislativo. Então, a gente vai esquematizar agora. A competência do município, ela pode ser material ou legislativa. A competência material, ela pode ser comum, todos têm, inclusive o município, e remanescente. Ele pode atuar em tudo aquilo que seja de interesse local. Está previsto no inciso 3 ao 9, por exemplo, do artigo 30. Já a competência legislativa é uma competência concorrente, porque o município também detém essa competência, mesmo não estando expresso no 24, e a competência remanescente legislativa, que é a competência de legislar em todos aqueles temas que sejam de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso 1 e 2. O próprio 31 vai dizer: compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Então, para município, competência remanescente, tanto em âmbito legislativo quanto em âmbito executivo. Para o Estado, competência residual, não legislativa, somente executiva. Para finalizar a nossa aula, o que eu quero falar com vocês? Que o Distrito Federal, ele detém todas as competências que são atribuídas ao município e ao Estado. Então, quais são os temas que o Distrito Federal pode legislar, pode atuar? Todos os temas outorgados pela Constituição, tanto aos estados quanto aos municípios. Então, o DF soma competências. Tudo que o estado pode fazer e tudo que o município pode fazer, o Distrito Federal também pode. Então, o Distrito Federal tem competência comum? Sim. Tem competência residual? Sim. Tem competência remanescente? Sim. Tem competência concorrente? Sim. Ou seja, tem todas as competências outorgadas aos demais entes da federação. Cuidado, então, com esse tema de distribuição de competências. O que eu quero que você faça para essa aula? Eu quero que você depois dê uma lida nos artigos 25 e artigo 30 da Constituição. O 30 vai falar das competências designadas ao município, tanto executiva quanto legislativa. E o 25 vai falar das competências designadas ao ente estadual em âmbito executivo. E o 24, como a gente já estudou para a União, vai falar das competências legislativas a todos os entes da federação. Se você tem alguma dúvida, se quiser mais informações, também acesse as minhas redes sociais. É só buscar Amanda Almozara, tanto no Facebook quanto no meu site www.amandaalmozara.com.br, como dos demais canais das redes sociais. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, curta e compartilhe, e espero encontrá-lo num próximo encontro para a gente conversar mais um pouco sobre direito constitucional. Até lá!